Olá a todos, malta, estamos de volta aqui ao nosso local habitual onde nós gostamos de gravar os nossos videozinhos. Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. E nós hoje, pela primeira vez na história dos modos carreira, nas 10 edições de modo carreira, vamos jogar contra um treinador que não é português, nem brasileiro, nem fala português. É um treinador turco e chama-se Zebuna. A única oportunidade que este treinador tinha de estar aqui no nosso modo carreira é porque ele vê os nossos vídeos, soube que havia uma vaga e fez pedido de entrada. E ele vê os nossos vídeos porque os nossos vídeos estão a ser legendados para 8 línguas diferentes. Embora a legendagem não seja perfeita, ao menos existem essas legendas. E o Zebuna foi um treinador que aproveitou um dos treinadores ter abandonado, o facto de um dos treinadores ter abandonado. E ele está no nosso modo de carreira, já teve bons resultados, não tem um plantel tão poderoso como o nosso, não tem, e hoje joga fora contra nós. Nós vamos jogar em 4-3-3, vamos ao ataque, vamos com os titulares, vamos tentar não dar hipótese nenhuma. Ontem eu escrevi num comentário à parte, eu fiquei boquiaberto com o resultado, nós perdemos 4-0 fora de casa contra o CPN, e ele ganhou-nos facilmente, e eu não conseguia compreender porque a estatística foi um massacre completo. E eu confiava na minha tática ao ponto de nunca pensar que ela fizesse uma estatística daquelas. Mas acontece que no dia a seguir eu reparei que a tática estava em pelas alas. Foi numa conversa com o próprio CPN, porque ele é do meu grupo, e eu estava curioso qual era o 4-3-3 que ele tinha usado e porque é que tinha-me dominado tanto o jogo. E numa troca de mensagens entre ele, percebi que realmente eu é que tinha feito uma porcaria danada. E em vez de jogar em 5-3-2 contra-ataque, joguei em 5-3-2 pelas alas, que não se deve fazer. Malta, no jogo de hoje vamos pelas alas, mas é em 4-3-3. E vamos tentar ganhar isto. Bora lá, equipa. Malta, vamos ver o resumo através do modelo do telefone, para vermos remates e tudo mais. E agora uma oportunidade para eles, malta. Temos um remate do Zebuna. Fora. Felizmente a bola não entrou, mas eles começam melhor que nós. E agora mais um ataque para o Zebuna. Também não foi. Malta, estamos a começar muito mal este jogo. Aos 2 minutos de jogo já há 2 remates e aqui um cartão amarelo. Péssimo início da nossa equipa. Agora tivemos um remate pouco perigoso. Mas temos agora um bom trabalho do Coutinho. Thuram vai tentar o golo. Já equilibramos a nível de remates. Vamos ver se conseguimos. Luís Soares atira para o canto da pequena área. Pode ser o golo deles. Ao lado. Estamos a ter alguma sorte, eles já tiveram 3 oportunidades de golo que podia ter dado golo. Lindo lance, pode ser uma oportunidade para o nosso Tel marcar. Ih, caraças, Tel. Muitas oportunidades para ambas as equipas, 3 remates para cada lado. Sissoko. Oportunidades agora ligeiras para nós, muitos remates, mas poucos golos. Tel agora consegue alcançar o cruzamento. Bora lá, Tel. Golo! 1-0 para nós, Tela! Malta, estava difícil. Agora começámos a ter Phoenix, um bocadinho mais pendor do jogo, mas de repente a resposta do Zebuna é fantástica e é o gol deles. Coutinho agora tenta resolver sozinho com o remate longe e a bola vai ao lado. Malta, vamos para a primeira parte a empatar isto. Começámos mal, mas depois melhorámos. E agora uma oportunidade outra vez para o Parejo. Ao lado. Eles estão a jogar muito bem, malta. Parabéns ao Zebuna. Estão a jogar lindamente. Nós estamos a jogar muito ao ataque e isso pode ser um problema. Esperemos nesta segunda parte estar melhor. Mas até agora não está a correr bem. Bora lá. Perigosíssimo este jogo, malta. Só nos interessa aos 3 pontos, mas está muito difícil. Tel falhou outra vez. Penalti! Bora, Tel! Bora! Golo! 2-1! Está longe, está a ganho, malta. Vamos lá ver se conseguimos manter isto. Condé terminou o aquecimento e irá substituir Legoff. Amarelo para nós. Vamos lá, equipa. Mais um cruzamentozinho. Sissoko pode chegar ao golo. O nosso médio. É o nosso melhor médio. Sissoko. Bola ao lado. Falta de sorte. Mas uma segunda parte agora mais forte para nós. Vamos ver se não sofremos. Terminou o aquecimento e irá substituir. Mais uma substituiçãozinha. Está quase a acabar, malta. Cristiano Ronaldo em ótima posição. Bora, acabem lá isto.
Grande jogo do Zé Bonan. E mais uma oportunidade no final do jogo. Ganhámos. 3 pontos importantes para nós. Não foi um jogo de brilharete, não foi um jogo em que dominámos, longe disso. Mas ganhámos e vamos ver como é que agora foi a estatística. Foi uma vitória difícil, malta, com muitos nervos, com um penaltizinho a ajudar a nossa equipa. 11 remates a 8, malta, muito complicado. 11 remates a 8, 5 cantos a 3, o adversário jogou em 4-5-1 e jogou muito bem, parabéns aqui ao Zé Bonan, que faz um excelente jogo. Ele é um treinador turco, penso que não me estou a enganar, treinador turco, e a fazer um grandíssimo jogo. Maltinha, para o jogo de hoje cansámos o nosso ataque, o nosso meio campo felizmente estava fresco do jogo anterior, eu tinha dado alguma rotação à equipa, e a nossa defesa tem alguns problemas. Agora com a expulsão, não é expulsão, é acumulação de cartões amarelos do Pembele, ele fica suspenso para o próximo jogo e temos o Agert ainda a curar-se da lesão grave que teve. Estamos a tentar curar este jogador, mas demora muito e a gente está a fazer o possível. Entretanto, temos ainda os 124 milhões do jogo anterior, agora 128, e vamos usar o olheiro para ver se conseguimos, desta vez, comprar um médio direito. E abrimos o olheiro, temos aqui um jogador com correspondência total e vamos ver quem é. Não temos dinheiro, malta, não temos dinheiro. O médio direito mais barato custa 139 milhões, então a gente vai ter que procurar outra vez exatamente igual. Uma estrela, um médio direito, para tentar amanhã comprá-lo. Portanto, veterano, que é para ser mais barato. Eu vou meter francês e vamos meter qualquer liga. Portanto, vamos lá iniciar outra vez a mesma busca, porque nós não temos nenhum deste dinheiro para comprar. Para comprar um jogador de mais de 100, lembrem-se que é sempre preciso dar uma grande quantia em Boss Coins, por qualquer um dos jogadores, entre 40 a 60 milhões, entre 40 a 60 Boss Coins é aquilo que a gente tem que pagar por este tipo de jogadores. É uma atualização do OSM relativamente recente, mas que para este tipo de ligas às vezes faz falta e às vezes é preciso investir neste tipo de jogadores. Malta, vamos ver os resultados. Uma vitória difícil contra o Zé Bonan, foi o nosso jogo. Vitória empate a 0 com o CPN, o treinador que nos ganhou ontem 4-0, grande vitória que ele teve. O Soududa ganha 1-0 ao Quinha, grande vitória. O Laiplakimi ganha 5-1 ao Zé Tigresa. O Gonçalo Pinto perde em sua casa com o Estrilho. Muitos parabéns aqui ao Estrilho, grande vitória. O Gonçalo Pinto estava muito forte e dá para perceber a dificuldade que o jogo foi. Manager BL empata 1 com o F Madeira. Grande resultado aqui do F Madeira a sacar um empate contra o campeão do mundo, Manager BL. O João Barros ganha 3-0 contra o Trazedor Champions. O Bruno Assunção empata a 2 com o TRKZ. O Team Gandhi ganha ao líder. O Team Gandhi consegue ganhar ao líder de campeonato num jogo em que é dominante. Arrisca o 5-3... desculpem, parecia que era a mesma tática, mas não. O Team Gandhi vai em 5-3-2 e o Osvaldo vai em 5-2-3. E eu acho que não disse a minha tática ao Team Gandhi. Se calhar ele pode ter conseguido a minha tática, porque eu disse a 2 ou 3 treinadores a tática de 5-3-2 que eu usei há pouco tempo e que ganhou a um 5-2-3. Mas a tática do Osvaldo não é um 5-2-3 qualquer e hoje teve dificuldades. A vitória acaba por ser justa e o Osvaldo pode entrar aqui num mau momento de forma com uma derrota. Mas é a primeira derrota dele nos últimos dias, portanto... Muito bem está ele. Quem nos dera a nós estar com mais... estar como o Osvaldo está. É o recordista no que toca a pontos que está a fazer na jornada. Estamos na ronda 32, ele tem muitos pontos, nunca ninguém teve tão facilmente em primeiro lugar na história dos modos de carreira como está o Osvaldo nesta 10ª edição. Rui Silnós ganha 3-0 ao Jorge Sorin, o Vim de Comer sem notares empata a 1 com o Simões e temos o Remedy a ganhar ao Special One. Isto significa mudanças na classificação em muitos lados. O Osvaldo mantém-se, como é óbvio, em primeiro lugar, mas desta vez com 9 pontos. Ele nunca teve, pelo menos nos últimos 15 dias, uma diferença tão curta. No entanto, é uma diferença gigante. Tem 9 pontos a mais e faltam neste momento, são 46 jogos, portanto faltam neste momento 17 jogos. 17 jogos para terminar, o Osvaldo tem 9 pontos a mais, não está a ganho. Isto não está a ganho, o Osvaldo sabe disso perfeitamente, isto não está a ganho e ele tem que dar o máximo jogo a jogo. Porque o 5-2-3 dele tem resultado muito bem, mas agora pode entrar em má fase, perfeitamente. O Strid ganhou, o Laiplakimi também ganhou, o Team Gandhi também ganhou, grande vitória do Team Gandhi, foi muito importante para ele. Uma luta acesa pelo segundo lugar,
Nós subimos de novo ao 11º, dificilmente estamos nos primeiros 9, nos primeiros 10, ainda já há muito tempo que não estamos nos primeiros 10, eu nem sei se já tivemos desta época, não sei, por causa de termos muitos empates. Agora por acaso estamos a empatar menos, mas ainda somos a equipa com mais empates. No entanto, somos a quarta equipa com menos derrotas e a terceira melhor defesa, mas em termos ofensivos somos um ataque mau. Portanto, 26 golos em 29 jogos é muito mau mesmo. Ora bem, malta, nós subimos um bocadinho, passámos à frente do CPN e do Special One, que perderam pontos. O Rui também ganhou, portanto nós estamos os dois de lado a lado sempre a subir. O Rui agora também está numa excelente fase. E agora queremos nos aproximar dos treinadores cá de cima, mas temos jogos muito complicados. O nosso próximo jogo é fora de casa contra o Simões, e depois vamos jogar em casa com o Special One, e depois fora de casa com o Remedy, e depois em casa com o Vinto Comer Sem Notares, mas são 3 jogos dificílimos, pelo menos agora, seguidinhos. Portanto, o Simões está neste momento em 15º lugar, mas o jogo é fora, ele está a 3 pontos de nós, portanto ganhando o jogo fica igual a nós. Ele joga em casa, é favorito, não é? Os estádios já estão a nível 2, 3, normalmente até se calhar estão a 2, não tenho a certeza. E depois jogamos com o Remedy, que está aqui em baixo, mas hoje, por exemplo, ganhou um jogo muito complicado, o Remedy. Já não me lembro quem foi, mas lembro-me que foi um jogo muito complicado e o Remedy ganhou. Depois temos o jogo contra o Special One, que está aqui também mesmo ao nosso lado, com um ponto de diferença. Portanto, são jogos complicados que a gente vai fazer sempre o melhor possível, e não dá bem para prever a longo prazo, vamos jogo a jogo, não é? Como os treinadores todos dizem, jogo a jogo. Ora bem, o Light Lucky Me tem o melhor plantel, está de parabéns, grande trabalho. O Street tem o segundo melhor plantel, depois temos a completar o pódio o Special One com o terceiro melhor plantel. Grandes evoluções de plantéis que temos neste modo de carreira, já temos alguns quase a chegar aos 2 mil milhões, mas podemos dizer que temos 17 plantéis até ao momento acima dos 1000 milhões. Sem aceleradores de Boss Coins, sem aceleradores portanto não se pode usar os Boss Coins para comprar jogadores se não tivermos dinheiro. Portanto, tudo o que a gente está aqui a fazer em termos de evolução de plantel deve-se a técnicas legais de evolução de plantel. Todas são legais, mas pronto, técnicas de bom treinador da OSM. Portanto, não é através do dinheiro real que as pessoas estão com bons plantéis. Obviamente que faz falta aos Boss Coins para comprar jogadores no olheiro, por exemplo, para fazer amigáveis, por exemplo, que é muito importante e agora está a ver o evento, e hoje vamos fazer já aqui uns amigáveisinhos. Portanto, é um grande trabalho de evolução de plantel aqui neste modo de carreira. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um olhinho no jogo da Liga de Recrutamento. Jogámos contra o computador, portanto eu vou saltar. Ganhámos um 0, portanto os jogos contra o computador não dão piada. Ganhámos um 0, é normal, portanto, e marcámos aos 21, portanto foi um jogo controlado que a gente conseguiu rodar alguns jogadores. Temos o Gonçalo a continuar a ganhar, grande trabalho do Gonçalo. O David também muitíssimo bem, o Baga a ganhar, ele que é o valor de plantel melhor até ao momento. E tudo conta, aqui tudo conta, malta, cada pormenorzinho conta. Nós estamos com 19 pontinhos, muitos empates, estamos aqui mais numa de observar. Há algumas equipas que ficaram sem treinador, coisa que eu não gosto, por acaso não sei se alguém fez pedido de entrada, vou já aceitar uns quantos, fizerem, olha aqui tantos. Portanto, eu não gosto que desistam a meio da liga, portanto se comprometem a aceitar entrar numa liga competitiva, mesmo que não sejam convocados para os Portugal, deem o vosso máximo, porque é o vosso nome que está em jogo, é a vossa competitividade, é a vossa própria diversão, porque isto é uma liga competitiva, e nem toda a gente tem a oportunidade de jogar em ligas competitivas, e aproveitem a oportunidade. Não interessa se começaram em último, interessa é como acaba. Ora bem, depois temos aqui uma ligazinha do grupo do Zitismo. Nós hoje jogámos em... já nem sei como é que jogámos. Eu acho que foi em 5-3-2, não tenho a certeza. Mas já começámos mal. Já começámos a perder. O Daniel Costa está muito bem, acho eu. Acho que ele está muito bem na liga. A nossa equipa continua a ser a pior de valor de plantel e isso faz muita diferença. E nós vamos tentando, passando pelos pingos da chuva e fazendo ali um pontinho aqui e ali. Este jogo correu mal porque a gente sofre logo aos 2 minutos. Precisávamos de marcar um golinho para empatarmos isto, mas não está a acontecer. Não está a acontecer e vamos acabar por perder. 2-0.
Perdemos mesmo. Portanto, jogo 2-0, 12 remates a 6. 4-3-3 do Daniel Costa. Na classificação, o Daniel está em terceiro, portanto está muito bem. Nós estamos em 12º, estamos muito bem, tendo em conta o plantel que temos. Nós hoje defrontámos o melhor plantel em casa do melhor plantel. Um plantel de 960 milhões, o nosso plantel tem... Olha, já não somos o pior. Portanto, tem 434 milhões. Hoje comprámos um jogador qualquer, já nem sei. Até acho que foi um guarda-redes. Foi um guarda-redes que eu quis descansar aqui o Loris. Agora vou colocá-lo à venda. 1, 2, 3, 4, ok. Eu gosto de pôr os jogadores tão cansados porque sei que eles não vão jogar já no próximo jogo. E se forem vendidos a gente aproveita. Está muito cansado, está à venda. Ok, maltinha, vamos dar aqui um saltinho nos videozinhos de ontem. Para preparar o nosso jogo com o Simões com alguns amigáveis. Bora lá, episódio de ontem, já viram que está aqui já os thumbnails todos certinhos. Thumbnails é as capas dos vídeos. Entretanto, malta, nunca é escusado dizer que nós temos outro canal de YouTube e que é os jogos em português, onde temos a nossa série de Football Manager totalmente em português e nós vamos agora começar uma nova série do novo FM 23. Vai começar uma nova série e nós vamos começar com um clube da 5ª Divisão Inglesa e vai sair para já episódios da FM 23 aos domingos e às quintas, portanto à segunda, terça, quarta, sexta e sábado é a série da FM 22 que está ainda a sair. Temos episódios gravados desta série até 19 de dezembro. A partir de 19 de dezembro os da FM 23 ficam diários. Até lá o FM 23 vai ser às quintas e aos domingos, portanto os intervalos entre estes dias onde não há vídeos, para termos vídeos diários também neste canal. Ok, malta? Não é fácil, mas a gente faz isto por gosto. Ora bem, vamos então voltar aqui ao canal OSM Pro, onde vamos aqui ao videozinho de ontem. No episódio de ontem já podiam deixar táticas para os amigáveis, não sei se aconteceu. Se não aconteceu, não faz mal. Olha, já temos aqui uma do David Esteves e temos aqui uma do telefone chinelo. Portanto, já estamos chaves aqui nos amigáveis. Ora bem, malta, temos aqui... eu avisei a meio do dia, há 4 horas. Hoje o 5-3-2 estava em alas. E aqui com uma cara de chateado. Mateus, diz-nos que derrota, Santana, mas que cabeça erguida e vamos em busca da próxima vitória. Estamos juntos, meu irmão. Um abraço aqui para o Mateus. Salve para a malta aí do Brasil. Ricardo Cardoso, ontem aconteceu algo engraçado, inclusive um subscritor falou de uma situação semelhante. Ontem estava a jogar na minha slot com o Tottenham para a taça e eliminei o treinador do Arsenal por 5-0. Nas estatísticas aparecia 20 remates contra 2, posse de bola mais de 60, canos 6 contra 3. Todos os meus jogadores tiveram nota positiva e jogo muito com esta tática e sempre levo feedbacks positivos. E no final do jogo o analista vem dizer que a formação escolhida e a tática não foram o melhor. E, o analista que meta mais tabaco nisso. Ricardo Cardoso, realmente é a segunda pessoa a dizer que isto acontece. Eu acho que ainda não me aconteceu, pelo menos estava distraído, mas acho que ainda não me aconteceu. Pode ser um bugzito do jogo, às vezes acontece, não sei. Mas se a tática está a resultar, siga. Um dos meus melhores 4-5-1s, mesmo quando não havia bug disto, no final do jogo o analista dizia sempre: estás a fazer uma coisa mal. Eu não vou dizer especificamente qual é a coisa, mas estás a fazer uma coisa mal. E eu borrifava-me sempre para isso. Tovi, TH10. Olá, Santana, não deu desta vez. Perdão pelo erro de digitação no último vídeo. Eu quis dizer que eu sempre peço ajuda aos youtubers para qualquer jogo no caso do OSM. No caso do OSM, você está-me ajudando. Obrigado. Um abraço aqui para o Tovi, T10, Town Hall 10. Eu não sei, ele deve jogar Clash of Clans, talvez. É um jogo que eu jogava, portanto usava-se esta expressão, TH10. Não sei se tem a ver com o caso ou não. Um abraço aqui para o Tovi. Carlos, 2002, derrota pesada, mas há que levantar a cabeça para o próximo jogo. Foi muito pesado mesmo. Felizmente hoje conseguimos dar a volta. Por acaso ainda não falei a respeito do treinador. O nosso plantel está a 1200 milhões. O treinador que defrontámos está a 389. Portanto, o 4-5-1 dele teve muito bem. Ele teve uma grande opção tática. Ele jogou em 4-5-1. Não sei como é que ele jogou em 4-5-1 tendo dois... ok, foi substituído. O Ronaldo entrou. Jogou em 4-5-1, cansou muito o meio campo, tinha um meio campo significativamente pior que os nossos avançados e a nossa tática foi um bocado ofensiva e se calhar não estava muito bem equilibrada. Eu fiz a tática um bocadinho a despachar
para deixá-la bem ofensiva, mas não me pareceu ser a melhor opção, podia ter deixado mais equilibrada. Portanto, o Zé Bonan é um treinador turco, como se pode... Ui, há aqui um treinador... Ei, ao vim de comer sem notar, ficou inativo. É pena, malta. Não, ele não é um treinador... Ah, onde é que está? A bandeira turca, a cor é parecida à portuguesa. Zé Bonan, turco, ok? O vim de comer sem notar está inativo, malta. Vou ter que expulsar, desculpem. Vim de comer sem notares, obrigadíssimo pela participação. És um treinador que já conheço há algum tempo. Alguma coisa estranha se passou para estares inativo, ok? E como é habitual, vou aceitar aqui alguns pedidos se tiver. Não deve ter. Não há pedidos, portanto quem tiver a ver o vídeo faça pedidos de entrada na liga que eu irei aceitar assim que puder, todos ao mesmo tempo. Que eu não gosto de estar com equipas vazias no modo carreira. Sabem que a equipa dele que está disponível é uma equipa com um valor de plantel baixo, 459. É uma equipa que está pior do que as outras, não é? Portanto vai ser uma tarefa difícil aqui a nível defensivo principalmente. A nível de transferências, ele fez algumas transferências, portanto tem dinheiro em caixa. Portanto eu diria que tem para aí uns 100 milhões ou 200 em caixa. Já dá para qualquer coisinha, mas não é para muito. Ora bem, David, não, primeiro é aqui o Emanuel. Emanuel, hoje no evento dos Boss Coins, seguindo as tuas dicas, malta, consegui 2000 Boss Coins em uma missão. Obrigado. Não é Malte, é Malta. Em português, Malta significa galera. Saímos com a derrota, mas seguimos. Emanuel, ainda bem que o conselho dos Boss Coins ajudou. É muito importante aproveitar estes eventos se quiserem gastar o mínimo de dinheiro possível real para comprar Boss Coins. Sabemos que às vezes é difícil conseguir Boss Coins através da dominação do mundo, é uma opção, mas através de aproveitar o evento dos Boss Coins a triplicar, vocês vão às opções através do telemóvel Android, à secção que diz grátis, e às vezes têm lá boas oportunidades para cumprirem algumas missões e ganharem Boss Coins de graça, a jogar outros jogos. David Esteves, aos 29:30. Por isso é que sou Por isso é que sou cada vez mais fã de táticas de contra-ataque. E não sou o único. Temos muitos mais treinadores a usar este estilo de jogo. Muita eficácia com poucos remates. Se eu usasse uma tática remate à vista, provavelmente ficaria empatado. Em relação ao jogo, fui ligeiramente dominado, mas o que interessa mesmo é marcar gols e ganhar. Os meus jogadores cumpriram bem. É verdade, David. Zé Tigresa, que está aqui no nosso modo de carreira e muito bem. Campeão nacional 2020, ele diz aqui que gosta muito de táticas de contra-ataque. Eu pessoalmente gosto também, não uso demasiado, porque tenho mais o hábito de jogar em remate à vista, porque sou um treinador muito antigo e antigamente jogava-se muito com táticas de remate à vista. Embora neste modo de carreira especificamente tenha usado pouco. Tenho usado pouco porque não tem resultado assim tanto. E o que ele diz tem razão, tem sido pouco eficaz ultimamente. As táticas de remate à vista antigamente eram mais eficazes. Hoje já não são tanto. Ricardo Cardoso, boas Santana, em relação aos Boss Coins, como funciona aquilo do código promocional? Parabéns, estás com uma belíssima equipa, não perca um episódio. Abraço e rumo aos 3 pontos. Hoje conseguimos. Grande abraço aqui ao Ricardo Cardoso. Em relação ao código promocional, não tenho nenhuma informação que exista. Realmente existe a possibilidade de se inserir códigos promocionais através da aplicação, se não me engano. Bem, não interessa. O que interessa é que códigos promocionais no OSM não existem, ok? Ninguém sabe deles, ninguém teve acesso. Basicamente essa funcionalidade existe para casos muito específicos mesmo, que não estão ao uso comum, ok? Portanto, ninguém vai ter códigos promocionais porque não está a uso comum, ok? É uma funcionalidade em desuso. OSM Auto RT. A simulação estava tão louca ontem que eu estava ganhando até aos 80 minutos por 2-0 e tomei virada de 3-2. E maluco fez 5 chutes no golo e eu 10. Coitado do Otto. Realmente isso é muito azar mesmo. Aos 80 minutos ganhar 2-0 e perder o jogo é inacreditável. João Oliveira, ok, obrigado pela resposta. Eu estou lá porque não tinha nenhum grupo. Isto é em relação ao último episódio. O João Oliveira está na liga de recrutamento dos Portugal.
mas já tem um grupo. E ele diz que estou lá porque não tinha nenhum grupo, por isso não vai haver problema nenhum em sair do grupo. Quanto aos resultados, isto é uma questão do OSM ser bonzinho nas simulações. Já perdi pontos em 3 jogos em que dominei e isso complica numa liga dessas. Mas vou dar o meu melhor e em 10 dias vou estar no top 3. E por acaso agora não estou a conseguir vender ninguém lá e leva um dia para vender um jogador. Mas enfim, boa sorte para ti, Santana. E ainda diz, olha, saiu o evento dos Boss Coins, fala um pouco de quais as melhores ofertas e confiáveis, por favor. João Oliveira, por acaso não tenho muito tempo para fazer isso, mas vão lá, analisem bem as ofertas. Por vezes há boas oportunidades, por vezes há oportunidades a pagar que vocês ao instalarem o jogo percebem se são úteis ou não. Por exemplo, às vezes há oportunidades que vocês gastam 5 euros reais, mas têm acesso a muitos boss coins, muito mais do que aquilo que comprariam através da loja do OSM. Portanto, vejam as ofertas no telemóvel com cuidado e tenham atenção que só são válidas se for a primeira vez que instalam o jogo nesse telemóvel. Se vocês já tiverem instalado o jogo, as ofertas não vão resultar. Verifiquem também o estado da oferta, depois de começarem uma oferta, verifiquem sempre o estado quando cumprirem a primeira missão, porque é importante para verem se está a resultar. Braga 77, vou jogar amanhã contra um 5-3-1, sendo que ele costuma ganhar sempre nesta tática e na nossa liga. Ele tem boa equipa, mas a minha equipa é de 127 e a dele de 126. Seria possível uma opinião para esse jogo? Braga 77, em primeiro lugar, parabéns pelas equipas. 127 e 126 são dos melhores plantéis que eu tenho visto. Parabéns pelas equipas. Portanto, contra uma tática de contra-ataque, normalmente essas táticas existem para contrariar táticas mais ofensivas. Portanto, se calhar se tu jogares mais à defesa, podes ter melhores hipóteses. Portanto, uma tática remata à vista às vezes resulta bem contra táticas de contra-ataque. Mas no OSM não há linhas exatas. O 5-3-2 pode ganhar ou perder contra qualquer alinhamento do OSM. E há muitos fatores a ter em conta. Portanto, o mais importante é tu jogares com uma tática em qual confias, ok? Isso é o mais importante. Não tanto como o adversário joga. Muitas vezes perde-se uma boa oportunidade por estarmos a mudar coisas, a achar que estamos a fazer bem e depois pioramos. Juninho, foi uma surra. Vamos em frente, Santana. Juninho, é verdade, nós realmente levámos uma surra do CPE ontem. Telefone chinelo. Santana, como assim 5-3-2 é bom contra 4-3-3? Porque eu sempre soube que 4-3-3 perdia fácil contra... Eu sempre soube que 5-3-2 perdia fácil contra 4-3-3. Telefone chinelo. Não. A verdade é que o 5-3-2 pode ser bom contra 4-3-3, mas é como eu digo. Todas as táticas ganham e perdem contra todas as táticas. Há milhentas formas de jogar com cada uma, mesmo dentro das táticas meta. E aquilo que eu recomendo sempre, em primeiro lugar, é jogarem com uma tática da vossa confiança, uma tática testada da vossa confiança, e não tanto em pensar como o adversário joga. Há muitos youtubers que dizem: encontrei a tática para vencer aos 4-3-3. É mentira. Há muitos youtubers que dizem: está aqui a tática que vence os 4-3-2. Ou então, veja o vídeo de como ganhar ao 5-3-2. Não existe no OSM, isso é falso. Portanto, vocês podem ver os vídeos, estão a dar visualizações e não estão a aprender nada, só estão a desaprender, ok? Só estão a desaprender com esse tipo de vídeos. Telefone chinelo, qual vai ser a próxima liga? Ainda há muito, ainda falta muito para sabermos o próximo modo de carreira, e como é habitual, no primeiro dia do modo de carreira a gente faz um sorteio. No entanto, entre cada modo de carreira temos um torneio, em princípio será o torneio de Natal, ok? Em princípio faremos o torneio de Natal ou o torneio de Ano Novo, não sei como é que vou chamar ainda. Zé Tigresa dá-nos aqui um 4-3-3, é o David Esteves. Lolo, já vamos testar. LOL do Alan Coca, meu OSM no PC está com erro. Quando sou eliminado de um torneio eu saio, mas depois não consigo entrar nas minhas outras carreiras. O jogo sempre me pede para atualizar a página. Tenta... é no PC. Poxa, não sei, isso é um erro muito estranho. Eu não trabalho na programação do jogo, mas nunca me aconteceu. Não sei como é que eu te posso ajudar. Se realmente não conseguires mesmo resolver isso nos próximos dias, aquilo que eu te aconselho é contactares o suporte. Eu vou deixar o mail na resposta do teu comentário.
Retirei o link através da nossa página do Discord, através do tópico suporte e ajuda. Tem aqui o link do suporte do OSM onde podem contactá-los. Eu vou deixar a resposta aqui. Portanto, vou deixar aqui o link. E assim que conseguires, se isso não tiver resolvido, manda mensagem para eles em inglês, ok? Em inglês. Ora bem, Gabriel Pinto. Boas, não sou imigrante, não sei porque estou com a nacionalidade holandesa, nunca fui lá, bué estranho. No telefone tenho de fazer na plataforma do PC. Gabriel Pinto, para mudares a nacionalidade, sim, podes fazer através do telemóvel se utilizares o navegador do telemóvel, ok? Portanto, exatamente, portanto, através do telemóvel consegues, através do navegador do telemóvel, indo ao Google e escreves OSM, mas é mais fácil no PC, é mais prático. Ricardo Cardoso, é necessário pertencer a algum grupo para ser presidente? Ricardo, não, é só assinar o canal e pronto, diz aqui o Mateus que já é presidente, portanto é só quem quiser consegue ser presidente, tem várias vantagens. Telefone Chinelo deixa-nos uma táticazinha, podemos começar por esta do telefone Chinelo, grande abraço, obrigado aqui pelas táticas, bora lá então começar. Cá está a táticazinha do telefone Chinelo, uma táticazinha de 4-3-3, a gente meteu o 4-3-3B, ele não especificou se era A ou se era B, portanto eu deixei aqui o B, que era o que estava. E vamos então fazer dois amigáveis, não, se calhar até mais uns quantos. Vamos começar aqui com o Special One, um dos treinadores que foi convidado especial desta edição. Foi muito importante termos cá o Special One, e ele está a fazer também um excelente modo de carreira, principalmente a nível de evolução de plantel, ele tem estado muito bem. Portanto, ganhámos 2-0, 4 jogadores a melhorar, e como está a ver o evento dos amigáveis, os jogadores estão a melhorar mais por cada amigável, então estão aqui excelentes melhorias. Não é normal melhorarmos tanto, e ainda por cima tivemos a sorte de conseguir melhorar 4 jogadores com este amigável. Vamos fazer aqui outro com o Vitória. 4-0 também, 3 jogadores a melhorar, melhorias a rondar os 16, 13%, portanto não é nada mau. Vamos fazer aqui um com o Gonçalo Pinto. 5-0, isto é só tareias, a tática está a resultar muito bem, é uma tática bem construída, sólida, ganhámos 5-0 e 3 jogadores a melhorar, já com melhorias mais curtinhas. Também aquilo foram os jogadores mais velhos, os jogadores que melhoraram. A gente agora tem muitos jogadores com alguma idade no 11 inicial, porque estamos a chegar a uma fase final da época e dá-nos jeito a estes jogadores mais experientes, e melhoram menos, nos amigáveis melhoram claramente menos, mas é assim. Maltinha, vamos mudar então a tática para a do Zé Tigresa. O David Esteves deixou-nos uma táticazinha que está, já não sei onde. Ok, já encontrei. É um 4-3-3 jogo de passe ou alas. E eu, só para ser diferente, vou experimentar então a versão jogo de passe. As táticas jogo de passe têm sido menos usadas ultimamente. Bora lá então. Cá está a tática do David, uma tática de passe. Hoje vamos experimentar em passe. Eram táticas que estiveram muito na moda há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. E agora tem estado mais em desuso. No entanto, ainda há muita gente que usa em casa, porque é uma boa opção, continua a ser uma opção interessante para defrontar táticas, por exemplo, de remate à vista. Ora bem, vamos então testar, pode ser com o líder de campeonato, Osvaldo Abreu. Ele que está numa tática de contra-ataque, táticas que normalmente lidam bem com 4-3-3 de passe, mas ganhamos. 10 remates a 7, tivemos bem, melhorias de 4 jogadores, perfeito. Vamos fazer aqui um contra o Manager BL, o campeão em título do mundo, é o melhor treinador do mundo oficialmente, porque nunca mais houve um campeonato do mundo desde 2020, e ele é o campeão do mundo de 2020 e de 2019, por incrível que pareça. Ganhamos 6-2. E vamos terminar com o último amigável contra o campeão do modo carreira em título, João Barros. Ganhou a 9ª edição do modo carreira, veio aqui reivindicar o título, tentar renovar, mas ganhar 2 vezes o modo carreira é uma missão impossível. E o João Barros está a fazer um excelente modo de carreira, mas não ao seu nível. Não ao seu nível. Ele, mesmo na evolução de plantel, ele costuma ser melhor e não consegue estar ao nível que já esteve. Portanto, ele está com o plantel de 1000 milhões, continua a ser um excelente plantel, mas o modo de carreira é muito competitivo, e é assim. Portanto, uma pessoa tanto pode estar muito bem como muito mal. E está feito por hoje, malta. Obrigado a todos por estarem connosco. Já sabem, quem quiser apoiar o nosso canal é só ser presidente do canal, ou então dar-nos um apoiozinho no primeiro link da descrição. A gente vai pôr aqui os treininhos, mas os jogadores já não estão a melhorar quase nada. Isso tem a ver com
a nota elevada deles. Portanto, quanto maior é o nível do nosso jogador, menos ele evolui nos treinos. E muitas vezes nem a juventude dos nossos jogadores safa isso. Mas pronto. O primeiro linkzinho da descrição leva a paginazinha de apoio. Eu agradeço a todos os nossos apoiantes. Neste momento quem tem o recorde de apoio é o TRKZ, mas todos eu agradeço igual. Obrigado a todos pelo gesto e vemo-nos já no próximo vídeo à mesma hora. Tchau, maltinha, fiquem bem. Grande abraço a todos, malta. Um agradecimento especial também aqui aos nossos presidentes. Isto foi atualizado no dia 1 de novembro, dia 1 de dezembro atualizamos de novo. Grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, malta, fiquem bem, passem um grande dia.